Acho que tinha que ter uma chamada no começo do vídeo, né? E aí, galera, não sei o que. Pode ser. Mas, cara, eu não sei fazer isso, mano. A experiência humana nesse mundo é permeada pelo sofrimento. Para sofrer basta existir, e enquanto a gente experienciar essa vida de maneira dual, o sofrimento vai ser uma constante. Porque na visão dualística do mundo, não há felicidade sem a presença do sofrimento. Assim como não é possível a existência do polo negativo sem a presença do positivo. E o próprio conceito de bem perderia o seu sentido se não houvesse o mal. A existência dos pares de opostos está presente desde as tradições religiosas até a ciência. É importante, todavia, compreender que os pares de opostos não se contradizem nem se anulam, mas que são aspectos distintos do mesmo fenômeno e que são interdependentes, necessitam um do outro para existir. Não seria possível perceber a presença da luz sem antes conhecer a escuridão. Frio e calor, inverno e verão, movimento e repouso, prazer e sofrimento. O equilíbrio entre extremos é a condição necessária para a existência harmoniosa daquilo que chamamos de vida. E eu não quero nem me aprofundar muito nisso não. O ponto fundamental é entender que tudo está interconectado. Portanto, nada existe de forma isolada. Para viver em equilíbrio, é preciso antes entender que nós somos um todo e que dentro de nós habitam as mais diferentes sensações e sentimentos. Euforia e mansidão, prazer e dor, ansiedade e relaxamento, raiva e perdão. Toda essa variedade de emoções e percepções são diferentes expressões da nossa essência. E se não formos capazes de entender e aceitar as nossas sombras, também jamais poderemos encontrar a nossa própria luz. Ignorar as vozes do nosso sofrimento não resolve o problema. E elas vão falar cada vez mais alto até que sejam ouvidas. Elas são parte daquilo que nós somos. E enquanto ignorarmos elas, é natural que a gente se sinta incompleto. Se elas se fazem presentes, é porque estão tentando dizer algo importante pra gente, mostrar que tem alguma coisa que não tá bem e uma parte sua que precisa de atenção. Assim como um médico precisa antes ouvir e analisar os sintomas de um paciente antes de prescrever o remédio, é preciso que também nós sejamos capazes de escutar e entender as nossas próprias dores, sem julgamento, sem medo. Conhecê-las e aceitá-las é o primeiro passo para transmutá-las em algo positivo. O remédio, por fim, sempre vai ser o amor. Acolhemos e recebemos com zelo as nossas próprias dores e as sombras alheias, e através do amor incondicional e suas diferentes manifestações, como a compaixão, a generosidade, a paciência e o perdão, nos tornamos capazes de transformá-las em luz. Usamos da vaidade para nos tornar humildes, e no medo encontramos a nossa coragem. Das mágoas fazemos brotar o perdão, que traz leveza ao ser e alivia os corações. E através do sofrimento, redescobrimos a nossa felicidade. Então a gente passa a caminhar no mundo sem temer os obstáculos, mas sendo gratos, sabendo que eles são uma oportunidade para nos levar a um terreno mais elevado. Então, se você gostou desse vídeo, dessa história, ou quer saber um pouco mais sobre as tradições místicas ou sobre o mundão aí, se inscreve aqui no canal que a gente vai soltando vídeo e você vai conhecendo um pouco mais sobre a jornada e também desenvolvendo a sua própria jornada.